Amanda mentioned you had a dark side. That's what drew to me. Your dark side. Sure. Why, don't you have a dark side? No, you're probably one of those cheerful people who dots their eyes with little hearts. I have just as much of a dark side as the next person. Oh, really? When I buy a new book, I always read the last page first. That way, in case I die before I finish, I know how it ends. That, my friend, is a dark side. That doesn't mean you're deep or anything. I mean, yes, basically I'm a happy person. So am I. And I don't see that there's anything wrong with that. Of course not. You're too busy being happy. You ever think about death? Yes. Sure you do. A fleeting thought that drifts in and out of the transom of your mind. I spend hours. I spend days. And you think this makes you a better person? Look, when the shit comes down, I'm gonna be prepared, and you're not. That's all I'm saying. In the meantime, you're gonna ruin your whole life waiting for it. Existem vantagens no pessimismo? A origem etimológica da palavra pessimismo reside no termo pessimos, que em latim significa o pior, tendo sido usado pela primeira vez no século XVIII pelos jesuítas, em alusão à obra Cândido o Otimista, de Voltaire. Nessa obra, o filósofo iluminista criticava aquilo que ele considerava um excesso de otimismo metafísico por parte do filósofo racionalista Leibniz. Esse último afirmava que vivemos no melhor de todos os mundos possíveis. A história do pessimismo na filosofia vem de uma longa tradição. Ainda na antiguidade grega, os pré-socráticos Anaxímandro, Parmênides e Heráclito produziam um pensamento que atribuía um valor negativo à vida e à existência, dado que, na visão deles, há uma prevalência das dores sobre os prazeres. Ainda na antiguidade grega, Cirenaico Egésias argumentou que a felicidade duradoura não nos é possibilitada, restando-nos apenas tentar evitar a dor tanto quanto for possível. Essa ideia, como veremos, serviu de inspiração posteriormente para pensadores modernos como Schopenhauer. Pensadores como Siddhartha Gautama, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio concebiam pensamentos marcados pela ideia de que o sofrimento é a marca inequívoca da existência e que nosso sofrimento é uma decorrência natural do desejo. Tão logo, segundo esses pensadores, ao nos desapegarmos da expectativa de satisfazer nossos desejos, o sofrimento desaparece. O pessimista é um otimista com experiência. Ao menos, foi assim que enunciou François Truffaut, o cineasta fundador do movimento Nouvelle Vague, no cinema francês na década de 60. Possivelmente, Truffaut tenha espremido a questão do ânimo humano frente à passagem do tempo e à inexorável sucessão de crises, frustrações e problemas. Ou seja, de acordo com o cineasta, para nos tornarmos pessimistas, bastaria dar curso à vida que as próprias experiências se encarregariam de destruir o nosso ânimo. Come on. You have to be a rock and roller to wear a pompadour. Listen, give me a nice haircut. That's a nice haircut. Comb it down flat, like Valentine. Okay, you're the doctor. I told you I'm not a doctor. You have an expression like you're the boss. A lógica do otimista prudente, ou seja, aquele que preserva o seu ânimo frente às adversidades e que, apesar delas, mantém uma chama de esperança em relação ao futuro, é a de que é preciso esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior. Em geral, o que entendemos por pessimismo é o inverso da postura anteriormente enunciada. Diria o pessimista: não adianta esperar pelo melhor, pois o pior sempre vem. Nihilistas do século XIX, como Schopenhauer,
radicalizaram ainda mais o pessimismo, não apenas esperando pelo pior, mas negando qualquer possibilidade de felicidade ou de significado ao homem. Schopenhauer especulou que, num mundo em que todas as necessidades humanas fossem satisfeitas, e talvez especialmente nessas condições, o homem teria sua essência suspensa. Isso porque, segundo o filósofo, o significado humano está atrelado à insatisfação. Se você tem um desejo satisfeito, buscará outro, e assim sucessivamente, até que, se não houver mais nada a buscar, você perderá o sentido de existir. O que, em outras palavras, significa dizer que estamos presos à infelicidade crônica. O filósofo romeno do século XX, Émile Cioran, talvez seja um expoente do pessimismo contemporâneo. Ele escreveu obras consideradas das mais angustiantes e depressivas da história da filosofia. Ainda assim, Cioran concebeu uma inusitada ideia a respeito da hipótese da imortalidade da alma. Enquanto a maior parte dos filósofos exaltou essa hipótese e a outra parte negou a existência de alma, Cioran criou a ideia de resignação ante a infinitude. Ou seja, para o angustiado filósofo romeno, se nossa alma for imortal, nem mesmo na morte ele encontraria consolo. Outra forma pessimista de ver a vida é a do antifilósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche. Ele concebeu a ideia de pessimismo dionisíaco, ou seja, aquele que abraça a vida mesmo com todo o sofrimento e a constante incerteza e mistério, desprezando o progresso como forma de atenuação. Ou seja, Nietzsche nos sugere cuspir na dor, recusar a esperança da ciência e seguir forte abraçando a vida. Como visto até agora, não é muito difícil perceber as desvantagens do pessimismo. Parece que o pessimismo filosófico nos oferece como opções apenas a angústia com o sofrimento, o desapego do desejo ou a resignação ante a falta de significado. Mas afinal, poderia haver alguma vantagem em ser pessimista? D5. 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 Hey! 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 The car's not there! I need a ride back! You're messing with the wrong guy! Se vamos começar a investigar possíveis vantagens dessa linha de pensamento, talvez devêssemos começar pelo pessimismo cético. Ele serviu de contraponto filosófico para os devaneios de um otimismo iluminista desarrazoado, que por vezes dificultou a produção de conhecimento ou mesmo produziu mazelas históricas. Enquanto os otimistas idealizavam a possibilidade de um governo de filósofos ou a inexorável marcha da humanidade em direção ao progresso, ou ainda a capacidade humana de deter o conhecimento ilimitado usando apenas a razão ou a experimentação, do outro lado, os pessimistas céticos sempre alertaram que essas ideias se descolavam da realidade. Enquanto os otimistas idealizaram a bondade ou a maldade absoluta como inerente ao homem, ou idealizaram um ascetismo virtuoso como possível e desejável, os céticos sempre se contrapunham afirmando que todo esse radicalismo nenhum proveito renderia à humanidade. E é aí talvez que possamos começar a enumerar alguma vantagem em ser pessimista. Graças a pensadores que não se permitiram alçar patamares incompatíveis com a condição humana, fomos todos preservados de muitas loucuras filosóficas no mundo de ordem prática e imediata. Na obra do filósofo britânico Roger Scruton, intitulada As Vantagens do Pessimismo, entre outras sustentações, é afirmado que um dos equívocos frequentes dos otimistas é o de ampliar de forma expansiva nossas liberdades sem a devida correspondência das responsabilidades conexas. Segundo o autor, esse é um fenômeno muito associado à evolução tecnológica, que cria sobre a sociedade uma espécie de infantilidade crônica.
Portanto, o pessimismo implica uma postura mais responsável e prudente, que suspeita de ideologias e utopias. Na belíssima canção do compositor uruguaio Jorge Drexler, intitulada I Don't Worry About a Thing, Eu Não Me Preocupo com Nada, nos é postulada uma perspectiva pessimista bastante curiosa e inusitada. A ideia da canção é a de que não devemos nos preocupar com as coisas. Não porque elas irão dar certo, ou porque pode ser que elas deem certo, mas ao contrário, porque certamente elas vão dar errado. Então eu devia parar de julgar e aceitar. É um começo. A figura mágica postulada pelo compositor uruguaio nada mais traduz que a boa filosofia do pessimismo, a que atribua a denominação de pessimismo contente. A reação mais comum a essa linha de pensamento é a estranheza ou mesmo a recusa indignada. Afinal, quem seria louco de pensar que o pessimismo pode facilitar o caminho para a felicidade? Temos por tendência buscar uma ótica otimista, que nos motive a acordar pela manhã e encarar os desafios. Mas o curioso é que muitas vezes não enxergamos o quão sábio e proveitoso pode ser o pessimismo filosófico em nossas vidas. O pessimista contente é aquele que ri quando a bolacha cai com a parte amanteigada para baixo. Aliás, essa imagem da bolacha caindo é enunciada como Lady Murphy, um dos pessimistas crônicos que souberam aplicar essa perspectiva na vida prática. Murphy era um engenheiro aeroespacial norte-americano que, em 1949, durante testes de tolerância à gravidade por seres humanos, afirmou que esperava pelo pior pelo simples fato do pior ser possível. Muitos anos antes de Murphy, o matemático Auguste Morgan já havia enunciado em um poema algo próximo ao aforisma final do que foi chamado Lady Murphy. A compilação final desse aforisma acabou ficando a encargo do engenheiro marítimo Alfred Holt, que assim postulou: verifica-se que qualquer coisa que pode dar errado no mar, geralmente dá errado, mais cedo ou mais tarde. Descartes já havia sugerido em seu tempo que a vida seria melhor se as reações emocionais a eventos negativos fossem removidas. Perceba que, ao contrário do budismo e dos estoicos, Descartes focou a remoção emocional apenas aos eventos negativos e não a qualquer evento. A ideia básica é a de que devemos ter os eventos negativos presumidos como certos e, portanto, internalizá-los de forma a aceitá-los como pré-condição. E a partir disso, tudo o que não for um evento negativo será uma grata surpresa positiva. Segundo esse tipo de pessimismo, devemos esperar pelo pior, nos preparar para o pior, mas caso o pior não aconteça, isso dará ensejo a uma comemoração. Também o escritor do século XX, Albert Camus, sugeriu a ideia de que devemos ser felizes mesmo diante da ausência de significado. Ele usou a imagem mitológica de Sísifo, filho do rei Éolo. Segundo o mito, por ofender os deuses com sua malícia, Sísifo recebeu a pena de executar um trabalho sem fim e sem propósito pelo resto da vida. Rolar uma pedra montanha acima e esperar que ela sozinha retornasse ao ponto de partida, para recomeçar o trabalho assim sucessivamente. De acordo com Camus, é preciso imaginar Sísifo feliz. Quando vivemos na expectativa de que as coisas deem certo, passamos a viver uma aflição interior. Isso porque, se elas derem errado, não era algo internalizado e previamente aceito. Apenas o pessimismo contente nos possibilita nos tornar imunes aos fracassos, sem com isso tirar toda a graça e a alegria dos sucessos. A diferença entre o otimista prudente e o pessimista contente reside numa escolha frente à vida. Enquanto o primeiro deixa seu ânimo exposto aos abalos e flutuações dos eventos em nome de ver a vida de forma positiva, o segundo opta por resguardar o seu ânimo, pré-assumindo o possível negativo como provável, sem se deixar abalar. Na visão desse pessimista, permanecer contente é mais importante do que esperar pelo melhor.
Portanto, o que o pessimismo contente exalta é que sejamos felizes mesmo quando as circunstâncias provavelmente não sejam boas. Nesse sentido, o poeta Carlos Drummond de Andrade já havia escrito: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Depois que internalizamos esse processo, passamos a ficar leves, como Jorge Drexler prescreveu em sua bela canção. Isso porque não precisamos mais nos preocupar com nada. Afinal, bem no final das contas, numa análise teleológica, nada vai dar certo mesmo, não é? Então, liberte-se. If life is driving you to drink, you're sitting there just wondering what you should think. I got some consolation for you. I'll give it to you if I might. I don't worry about a thing, 'cause nothing's gonna be alright. Nothing's gonna be alright. Jorge, the world is just one big trouble spot, because some have plenty and some have not. Always somebody playing with dynamite. Now I don't worry about a thing, 'cause nothing's gonna be alright. Before they get any better. I used to be troubled, I know you were, but I finally found the light. well, that's right. Now I don't worry about a thing, 'cause nothing's gonna be alright. No, nothing's gonna be alright. I don't worry about a thing. 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 I don't worry about a thing.
Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.